a gente, aqui é a Marília, eu tô passando para apresentar para vocês então o novo quadro aqui da Taverna, que vai ser o Taverna Eleições, onde a gente conversou, trocou uma ideia, fez algumas perguntas para algumas chapas e alguns movimentos que vão concorrer ao Conselho do Grêmio nos próximos dias das eleições. Eu espero que vocês gostem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei ao certo que horas vocês vão assistir ou escutar esse programa. Hoje mais um Taverna Eleições, programa que a gente está fazendo aqui na Taverna para propostas, ideias e colocações dos grupos participantes para as chapas do Conselho do Grêmio, né? Hoje eu vou conversar com o Michael Matiello, que é da chapa Grêmio e Futebol, frente à oposição gremista. É isso? Isso aí mesmo, Marília, certinho. Ele Seja muito bem... É uma chapa que é formada pelo meu grupo, que eu faço parte, né, o Grêmio Multicampeão, o Democracia Gremista e gremistas independentes, que não tem grupo, tá? Seja muito bem-vindo ao programa, tá? Se sinta à vontade. Eu já aproveito para pedir também o like, né? Para que se inscrevam no canal, para que deem aquela moralzinha para a Taverna, que a Taverna está aí lutando pelo futebol feminino. E falar sobre as eleições do Grêmio é importante porque o futebol feminino também faz parte do Grêmio, né? Às vezes algumas pessoas esquecem, mas faz. Então, Michael, eu começo te perguntando qual o principal objetivo da chapa de vocês para um futuro assim no Grêmio? A gente tem uma proposta e quando tu vê o nome da nossa chapa, a gente ficou muito feliz e muito surpreso porque a maioria das chapas não falam em futebol. E a gente entende que futebol é o maior objetivo do Grêmio. O Grêmio é um clube de futebol. O Grêmio não tem que ter milhares de produtos licenciados, não tem que ter hamburgueria, não tem que ter plano de capitalização. O nosso negócio é futebol. E dentro desse tema, a gente tem o futebol masculino e o feminino. Então, a gente quer eleger o maior número de conselheiros, a gente tem muitas mulheres na chapa, e a gente achou importante trazer as mulheres porque, tu veja bem, né, Marília, 17% hoje do quadro associativo do Grêmio é composto de mulheres. E quando tu começa a conversar com mulheres que vão no jogo sozinha, tu começa a descobrir que tem assédio, que elas sofrem muitas coisas que a gente... o cara que é homem não se dá conta, entendeu? Eu noto essas coisas assim quando eu vou no jogo com a minha esposa, com a minha filha, com o meu filho. Eu noto a diferença de tu ir num jogo com mulheres e sem, né? Então, esse tipo de coisa. Então, o objetivo da chapa é eleger um número de conselheiros, que o foco principal é futebol, é a maior participação de mulheres na vida do clube e trazer mais benefícios para os sócios. Essas são as 3 diretrizes da nossa chapa. A gente não quer fazer estudos que vão mudar o Grêmio em 3 anos, porque a gente sabe que isso é impossível. Não adianta a gente vir apresentar 108 propostas, porque 108 propostas, tu precisa 30 anos para implantar num clube de futebol. Então, a gente sabe o que está dando certo no Grêmio e a gente sabe o que está dando de errado. Então, esse é o objetivo, a gente alcançar algumas cadeiras no conselho para a gente poder fazer a diferença. O multicampeão hoje, que é o grupo que tem conselheiros, nós somos 11, e a gente nota a dificuldade que é tu marcar posição, tu ir contra algumas decisões que tu considera errado, entendeu? E é por isso que eu sempre digo que a grande eleição esse ano que pode mudar o Grêmio é a eleição do conselho. Essa é a eleição que o sócio tem que se preocupar mais, porque essa eleição pode mudar a cara do conselho, entendeu, Marília? A gente não está vivenciando um momento muito bom, né? Porque a gente está na 2ª divisão, a gente teve um campeonato pífio ano passado, e no feminino também as coisas, de fato, não aconteceram ainda, né? A gente tem uma recente eliminação nas quartas de finais do Palmeiras, né? Classificamos ainda, conseguimos classificar, mas sofremos bastante ao longo do campeonato. Mas sobre essa questão principal, eu te pergunto a respeito de profissionalização do clube, da base, do próprio departamento feminino, quais são os projetos da chapa? E eu te digo isso por quê? Porque as gurias, elas têm o departamento de futebol do Grêmio, feminino e masculino, ele é ligado, né? Ele é interligado. Porém, as gurias estão lá no verão.
retirados um pouco mais, não tem tanta ligação. Como fazer acontecer essa profissionalização ou melhorar essa profissionalização? Marília, o que eu entendo, assim, e isso é uma coisa que eu vejo quando hoje os ditos candidatos a presidente falam em profissionalização, tá? Se tu pegar o organograma do clube, tu vai ver que abaixo do presidente já tem 6 estruturas profissionalizadas, entendeu? É o CEO, é o diretor financeiro, é a comunicação, é o marketing, é o RH, é o diretor de futebol. Só que o que a gente nota, assim, ó, a gente quer mudar conceitos, que o clube já é profissionalizado. Só que o que acaba acontecendo? As pessoas que eles colocam lá, elas não são buscadas no mercado. A gente continua agindo, fazendo aquela velha política, que tu vai trazendo teu conhecido. Olha, o fulano eu posso trazer para ser diretor do feminino. Não, mas ele tem capacidade? Ele tem condição? Ou a gente tem que procurar um profissional ou uma profissional no mercado? Entendeu? Então, fica muito confuso isso para mim, e eu cobro muito quando eu vou nos programas, tá? Que o pessoal fala em profissionalização. Mas isso já tem no Grêmio. Se tu entrar ali no site do futebol feminino, que eu entrei também para conhecer mais, cara, tem várias pessoas na comissão técnica, tem diretores, entendeu? Então, é isso que eu penso. Para mim, já é profissionalizado. Só que a gente tem que tirar essa parte da velha política, onde o teu amigo, a pessoa do teu círculo de amizade no Grêmio, e tem que mudar isso, entendeu? Então, é isso que a gente defende, tá? Sim, até mesmo porque a gente tem que saber que o futebol feminino agora vem ganhando cada vez mais força, né? E digo isso também por conta do Grêmio. Mas temos uma torcida muito engajada, né? Acho que já deu para perceber ao longo desses últimos anos de processo. Mas a partir disso, eu te pergunto, como a chapa vê o futebol feminino do Grêmio? Como a chapa olha e observa que pode ser trabalhado e até em prol do próprio Grêmio? O que a gente nota hoje é que a gente parece para nós que o futebol feminino ele está no Grêmio mais por uma exigência do Profut, né? De que tu tem que ter uma equipe de futebol feminino, mas a direção atual ela não dá o devido valor para o futebol feminino, entendeu? Então, a gente tem, isso é um mercado, o futebol feminino é um mercado, e se tu vê na Europa, por exemplo, os grandes clubes da Europa brigam para ter títulos importantes, né? A França tem times que brigam parelho para ter futebol, e outros países também tem. Então é essa a questão. A gente nota que parece que só porque foi uma exigência do Profut a gente tem o futebol feminino, e a gente acha que está errado. E a nossa opinião é que a gente deveria aumentar o investimento no futebol feminino. Porque eu também acho, que nem tu comentou, que o futebol feminino está lá no verão, está longe, entendeu? A gente tem que trazer isso para perto, tem que dar as condições, porque eu sei de relatos que logo que o Grêmio formou o futebol feminino, as gurias se reuniam sexta, sábado para treinar e domingo elas iam jogar. E, inclusive, a mãe com meninas e passavam o final de semana aqui para elas poderem treinar e jogar no domingo. E agora, graças a Deus, a gente mudou essa postura. A gente está investindo mais no futebol feminino. Mas daí, quando eu digo assim, ó, que a gente tem que investir mais, eu acho que uma coisa a gente tem que dizer, mas da onde que vai vir esse dinheiro? E esse dinheiro, para nós da chapa, ele tem que vir do transição, tá? Porque o transição masculino, para mim e para a chapa, é uma etapa que não precisava. A gente precisava ter vencido isso aí. A gente tem que ter o profissional e as categorias de base. E hoje, o transição gasta em média 2 milhões por mês para manter o transição aberto. E tem muitos jogadores lá que têm 25, 26, 27 anos. Então, é dali que a gente traria os recursos, entendeu? Para poder investir no futebol feminino. A gente sofre bastante com isso, né? Todo ano a gente tem um desmanche muito forte do futebol feminino do Grêmio, e daí
aí tu não consegue ter uma construção, né? Tu não consegue ter aquele entrosamento que a gente espera, como vem o time do Corinthians, que tu vê que tem uma categoria de base bem formada, o próprio Santos também, que sempre teve categorias de base, o Inter é um exemplo, né, que começou a investir no futebol feminino e já vem tendo resultados. Então, assim, a gente acaba sofrendo bastante com isso. E assim, nós, torcedores, né, como a gente aqui da Taverna, a gente vê muito isso. E a partir disso, qual os projetos da chapa? Além desses que tu já citou, se tem alguma coisa que tu queira ressaltar a respeito dos projetos para o futebol feminino do Grêmio? O que a gente quer brigar, se for eleito, nesses 6 anos aí dos nossos mandatos, é que a gente tenha um crescimento do futebol feminino e que esse crescimento, investimento, ele seja uma pauta do Conselho de Administração. Porque não adianta ser uma briga só dentro do Conselho. Hoje a gente sabe que o clube é gerido, tem um presidente, é claro, mas são 6 vice-presidentes, que é o Conselho de Administração, e essa pauta tem que ser inserida ali dentro do Conselho de Administração, entendeu? Então é por isso que a gente briga, para ter espaço para, quem sabe, esses 2 candidatos que se apresentam, que para mim são os candidatos da situação, não foge disso, para mim essa é a cara disso, tendo em vista que os grupos que apoiavam a gestão se dividiram e lançaram esses 2 candidatos. Então é isso. Para nós tem que ser uma luta durante os 6 anos de mandato de nós como conselheiros, em caso de nos elegermos, né, Marília? Porque a eleição, a urna, sempre dizem que é uma caixinha de surpresa, né? E a gente acredita que isso tem que partir uma cobrança dos conselheiros, mas também tem que ser uma pauta do Conselho de Administração. Então, os recursos, eu te disse de onde a gente pode tirar. Porque eu não vejo um time de transição onde o filho do presidente seja o diretor. Eu acho que isso não combina. Não combina quando a gente fala em profissionalizar o clube. É estranho isso para mim, entendeu? Tu ter um grupo de transição e o filho do presidente é o principal diretor. Entendeu? Então é ali. Tem que acabar com esse time de transição e pegar todo esse valor aí que é despendido. Eu falei em 2 milhões por mês, mas parece que gira um pouquinho menos, dá em torno de 20 milhões por ano, entendeu? E a gente sonha, assim, em poder trazer o feminino para perto, ter condições para as pessoas, para as atletas terem um lugar para morar, entendeu? Se não for num CT, que a gente dê condições para elas morarem bem em Porto Alegre, que o salário faça jus ao que elas devolvem para o clube, entendeu? E que a gente não seja só um formador, porque às vezes eu acompanho ali as meninas que são convocadas, eu vi as meninas convocadas para sub-20 também, só que daí não adianta, né? Não adianta tu tentar fazer isso e todo ano vem o Corinthians aqui, leva 2, 3 embora, vem o Palmeiras, porque pelo que eu tenho visto, o feminino está na mão aí de 3, 4 equipes, né? E entre essas aí que eu citei, são alguma delas, né, Marília? Tu tem experiência maior que eu, daqui a pouco tu até pode me corrigir. Inclusive essa questão de família acontece no feminino também, né? Filho de dirigente, estando como treinador ou auxiliar técnico, abandonando jogos, inclusive, quando numa semifinal de campeonato, né? Acontece muito no feminino. E isso nos remete a quê? A descaso, né? Porque se a gente vem aqui perguntar para vocês, para possíveis chapas ou para possíveis pessoas que estão envolvidas com a política do Grêmio, né? Porque a gente sabe que futebol é política, a gente quer tentar desmembrar essa ideia do que a gente passou nos últimos tempos. Porque a gente vem sofrendo muito, porque a gente tem uma torcida muito apaixonada, muito viciada por esse time feminino e que não é muito valorizado. E tu citaste isso das jogadoras e é muito real. Temos jogadoras de seleção, temos jogadoras que o mercado é muito amplo, a Lorena é um exemplo disso, né? Tá bem requisitada, não só no Brasil, como alguns times no mundo. Então, é bem delicado o assunto, a gente precisa dessa valorização. E para finalizar, então, te pergunto, o que a gente pode esperar de vocês dentro do Conselho para o futebol feminino? Tu sabe que eu tinha uma preocupação de falar essa questão dos apadrinhados, eu vou dizer assim, tá, Marília?
porque eu não tenho problema nenhum em dizer que eu, há muitos anos atrás, há 6, 7 anos atrás, eu apoiei o Romildo, porque eu achei que o Romildo era uma nova escola de dirigentes, que ele ia quebrar um paradigma daquelas famílias que mandaram no Grêmio, porque há muitos anos atrás o Grêmio tinha dono e eram algumas famílias. De 2004, 2005 para cá é que houve um boom de associação. Hoje nós estamos aí com 60 mil sócios em dias, já tivemos com 97 mil em 2017, tá? Então eu não tenho problema nenhum em dizer que eu apoiei ele. Só que quando eu comecei a ver que o que ele estava fazendo era mais do mesmo, eu me afastei. Eu fui diretor do quadro social por 3 anos, eu saí do quadro social em 2016. Ano passado, dos 28 grupos que tem no Grêmio, foi só o Grêmio multicampeão que foi para a tribuna dizer, olha, as coisas estão erradas no futebol, entendeu? Depois disso, o pessoal se afastou de nós, porque dizia, vocês só querem cobrar. E o que eu penso para o feminino? Quando tu falou ali que tem uma questão de algumas pessoas que estão ali, a gente não sabe, porque talvez não tenham, são boas pessoas, mas não têm o conhecimento necessário para tocar um departamento de futebol feminino. E a nossa ideia, o que a gente quer brigar, a gente entende que tem que sim investir no feminino, embora seja um mercado muito menor do que o masculino, que isso a gente não pode negar, né? Mas tem um potencial enorme para crescer. A gente pode também crescer o nosso quadro social com mais mulheres, que eu te falei que são 17%. E o principal para nós é que a direção seja liderada por mulheres. Tá? E eu não estou falando aqui em mulheres, amiga do fulano, não. Ir no mercado, procurar pessoas que tenham conhecimento na área do futebol feminino, entendeu? E fazer o futebol feminino do Grêmio deslanchar e decolar. Esse é o principal objetivo nosso. A gente acredita, sim, que o departamento de futebol feminino tem que ser liderado por mulheres, porque ninguém melhor do que as mulheres para saber o que elas passam e o que elas precisam para crescer, tá? Então esse é o nosso principal aí, tá bom? Como tu citaste aí, o futebol feminino vem aumentando o número de adeptos, até o número de clubes que estão investindo mais pesado. O Barcelona é um exemplo disso, né? Barcelona, enquanto o time masculino não vinha muito bem, quem segurava as pontas era o feminino. Então, na França não tem o Lyon que ganhou a Champions algumas vezes já? Sim, o Lyon é o maior campeão da Champions feminina. Inclusive é o atual campeão. E o projeto deles é estruturado há muito tempo. Então, são trabalhos de formiguinha, né, que o futebol feminino vem fazendo. Por isso que a gente tenta conversar, no caso agora dessas eleições, para ter a ideia de vocês, mais ou menos, o que vocês irão nos propor para o futebol feminino. Eu te agradeço, Maico, pelo teu tempo, por ter respondido as nossas perguntas, nossos questionamentos. De fato, para a Taverna é muito importante. Muito obrigada. Obrigado, gente. Agradeço a oportunidade. Fico à disposição. Então, a gente fica por aqui. Agradeço, então, mais uma vez o Maico pela participação. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele like, dar aquela moralzinha para a Taverna. Muito obrigada. Tchau.